Que as músicas feitas por inteligência artificial não têm direitos autorais, acredito que isso você já saiba, né? Nessa altura do campeonato é algo que todo mundo já está sabendo, mas aí o que acontece? Vem o Suno e fala que se você pagar o plano Pro, você tem a propriedade sobre aquela música e isso te dá o direito comercial, o direito de exclusividade, o licenciamento para você lançar essa música nas plataformas. E o que será que isso significa? Será que isso é algo bom? Será que isso é igual, ou melhor, ou pior que os direitos autorais? Será que tem alguma diferença? E será que isso te dá alguma proteção contra terceiros, né? Um caso que eu vejo muito aí na internet. A letra é composta pela pessoa, ela vai lá e faz a melodia no Suno. E será que então, juntando a proteção autoral da letra e o direito de exclusividade sobre essa melodia, será que isso dá alguma proteção contra terceiros, né? Isso que hoje nós vamos explicar aqui. Eu vou trazer um exemplo prático, assim, para você entender melhor, né? E corretamente como é que funciona, né? Então fica comigo até o final, né? Quem me acompanha sabe que aqui os vídeos são bem explicados, simples e direto, sem juridiquês, para você entender de uma vez o que isso significa. Então, bora lá. Pessoal, esse vídeo de hoje ele é inspirado num outro vídeo que eu fiz aqui no canal, falando sobre registro de música. Lá eu tive essa dúvida, pesquisei na internet e vejo que é um caso que está acontecendo bastante, né? Essa dúvida aí a respeito disso, principalmente nesse exemplo que eu trouxe aí no começo do vídeo, né? A letra é composta, a melodia é feita no Suno, né? O que será que isso significa? Porque, assim, né, pessoal, a música, ela é algo abstrato, assim, né? Ela, entre aspas, não existe, né? Como que você vai ser proprietário de algo abstrato? Né? Uma coisa é você ser proprietário do seu carro, do seu apartamento, né? Da sua casa. Você, como dono da sua casa, você sabe quais são os seus direitos e obrigações. Se você aluga um apartamento, você também sabe quais são os seus direitos e obrigações, né? Aqui a gente está falando do direito patrimonial das coisas e da música. O que acontece, né? Dizer que você tem a propriedade de uma música, mas você não tem os direitos autorais, né? Então, eu sei que é algo meio complexo, mas hoje vamos destrinchar isso aqui e deixar de uma maneira bem simples. E para começar aqui, pessoal, vamos ver o que o próprio Suno fala a respeito disso tudo. Bom, pessoal, eu estou aqui com a página aberta do Suno, eu vou deixar o link na descrição para quem quiser ler, mas está aí na tela também para quem quiser acompanhar. Então vamos lá. Tem os direitos autorais das músicas que compus. Os direitos autorais são complexos, né? E acho interessante, né? A primeira frase aí que o Suno já lança é essa aí, né? Os direitos autorais são complexos e são mesmo. Os direitos autorais são complexos e variam de região para região. Para garantir que você tenha as informações mais atualizadas, sugerimos que entre em contato com o escritório de direitos autorais local antes de fazer o pedido. É importante saber que existe uma diferença entre propriedade e direitos autorais. Costuma-se dizer que, se você cria algo por conta própria, automaticamente assume os direitos sobre isso. Na música existem diversos outros fatores que ajudam a determinar os direitos além da propriedade. Daí que ele fala, né, sobre o plano básico, sobre o plano Pro, etc. E aqui ele fala, em ambos os casos, porém, o material pode não ser elegível para proteção de direitos autorais. Vou ler de novo, em ambos os casos, porém, o material pode não ser elegível para proteção de direitos autorais. Beleza, pessoal, isso é o que diz o Suno, né? Ele explica, mas não justifica, até fala para você procurar aí o escritório local. Então, estamos aqui para te explicar de uma vez por todas como é que funciona isso. E aqui agora eu vou te dar um exemplo prático aqui que eu criei aqui na minha mente para te explicar de uma forma correta e você entender de uma vez por todas, porque, como eu disse no início do vídeo, né, uma coisa é você ser dono de um apartamento, né? Você consegue entender melhor como é que funcionam essas coisas. Aqui, então, eu vou trazer também um exemplo prático, trazendo algo físico, algo que talvez você tenha mais familiaridade, para você entender mais, que são as obras de arte, né? Vamos manter aí dentro ainda do mundo das artes, mas vamos falar sobre as obras, né? Os quadros, as pinturas. E aqui no nosso exemplo será o seguinte, pessoal, para te explicar a diferença entre propriedade e direito autoral. Digamos que você vai em um leilão e lá está sendo leiloado a obra original da Mona Lisa, aquela que estava lá exposta no Museu do Louvre, eles estão vendendo, né? É um leilão feito pelo Museu do Louvre. A obra original, pintada por Leonardo da Vinci, está lá sendo colocada à venda, você vai lá, arremata e compra ela. Inclusive, o Museu do Louvre vai lá e te dá uma nota fiscal, né, de compra ali, que você é o legítimo proprietário daquela obra original da Mona Lisa. Você vai até num cartório, registra essa nota fiscal, né, para te dar aí mais uma proteção. E agora ela está lá, exposta, né, está pendurada na parede da sua casa, a obra original da Mona Lisa. Bom, com isso, pessoal, você vai concordar comigo que você é o legítimo proprietário da obra original de Leonardo da Vinci, da Mona Lisa. E por ser o legítimo proprietário, vamos pensar aqui o que você pode fazer em relação a esta obra. Você pode vender esta obra? Pode. Você pode doar esta obra? Pode. Se roubam esta obra original da Mona Lisa, né, alguém invade a sua casa e rouba a obra original, você pode tomar as medidas para recuperar ela? Sim, você pode. Mas você vai concordar comigo que você, apesar de ser o legítimo proprietário, você não é o autor da Mona Lisa, você não se tornou o autor da Mona Lisa, você não comprou os direitos sobre a Mona Lisa. E aqui também tem um detalhe importante,
que a Mona Lisa ela está em domínio público, né? Depois de passado alguns anos das obras lançadas, elas entram em domínio público, né? Caem em domínio público e ela perde uma parte dos direitos autorais. Não é igual o que acontece nas músicas feitas por IA, mas é como se fosse, né? Vamos utilizar aqui para o nosso exemplo prático, dá para se utilizar. Então, retomando aqui ao nosso exemplo. Como a gente já concordou aqui que você é o legítimo proprietário, você pode tomar ali algumas medidas como legítimo proprietário, a gente concordou que você não comprou os direitos, né, da Mona Lisa, nem se tornou o autor dela, né, até mesmo por ela estar em domínio público. Então isso quer dizer que, será que você pode evitar que outras Mona Lisas possam ser reproduzidas e replicadas por aí? Eu acredito que não, né? Para te dar um exemplo melhor, assim, para você entender melhor disso. Digamos que você vai numa loja, e nessa loja lá tem 10 quadros da Mona Lisa sendo vendidos, todos iguaizinhos ao que você tem aí na sua casa da obra original. Lembrando que a tua é a obra original. E nessa loja são réplicas, todas iguaizinhos. Você pode chegar nessa loja, com a nota fiscal lá, inclusive, né, emitida do Louvre, né, registrada em cartório, você pode chegar, podem parar de vender essa Mona Lisa, porque elas são todas réplicas, eu sou o legítimo proprietário da obra original e eu exijo que vocês parem de vender imediatamente. Você pode fazer isso? Não, você não pode. Por quê? Porque você não tem os direitos, você não é o autor daquela obra, você é apenas, né, o legítimo proprietário da obra original. Beleza, então digamos que o dono da loja fala, não, você não pode fazer isso. Então você retruca ele e fala, então beleza, não precisa parar de vender, mas então eu exijo que você me pague uma porcentagem, para cada vez que você vender uma Mona Lisa réplica, você tem que me pagar uma porcentagem, aí, os famosos royalties. Será que você pode exigir isso também? E da mesma forma, você também não pode. Por quê? Porque você não é o autor da Mona Lisa, porque você não tem os direitos sobre a Mona Lisa, até porque a Mona Lisa está em domínio público. Beleza, agora para a gente trazer um outro exemplo, digamos que você mesmo pintou um quadro aí, utilizou a sua inspiração, a sua criatividade, o seu talento artístico e você pintou um quadro, não a Mona Lisa, um outro quadro qualquer aí que você pintou, e você vai um dia de novo nessa loja e você encontra lá 10 quadros iguaizinhos ao que você pintou. Você não tem nem ideia de onde que surgiu esse quadro, eles estão lá todos os 10 expostos e sendo vendidos. Você pode, nesse caso, evitar que essa venda seja feita desses quadros réplicas, iguaizinhos ao que você pintou, e nesse caso, sim, pessoal, daí você pode evitar, né, a venda dessas réplicas, porque você é o legítimo autor daquela obra e você pode, né, evitar aí as reproduções não autorizadas, né, que não tiveram a sua autorização. Explicando, pessoal, então, basicamente, você ser o proprietário de uma música é como se fosse você ser o legítimo proprietário de uma obra original, tipo a Mona Lisa. Você pode fazer algumas coisas, mas não te dá, assim, um leque, tudo o que você possa fazer, né? Porque você não tem o direito sobre a criação daquela obra. É a mesma coisa que acontece no Suno, né? Você tem ali o direito comercial, o direito de licenciamento sobre aquela música, mas você não tem o direito autoral. Então, se um coleguinha por aí faz um prompt, né, por aí, e gera uma música parecida aí com a sua, que você gerou pela IA, não tem muito assim o que você possa fazer, afinal, as músicas feitas por IA não têm direitos autorais. E afinal, então, pra gente fechar aqui, por que será que o Suno faz isso, então, de te dar o licenciamento, assim? Porque, acima de tudo, pessoal, você está ali utilizando a plataforma deles, né? Você está ali utilizando a plataforma, está utilizando a base de dados do Suno, né? Então, se você pagar para eles com uma forma de contraprestação, eles te dão a propriedade ali, né? Como um passe de mágica, né? Eles te dão a propriedade para você poder, né, disponibilizar aí em plataformas e tudo mais. Ufa, beleza? Ficou alguma dúvida? Eu acho que não, mas claro, pessoal, se ficou, fiquem à vontade, por favor, comentem aí, que eu sempre respondo. Todo mundo, afinal, uma dúvida sua pode ser a dúvida de outro, né? Mas eu acho que com esse exemplo aí que eu trouxe, ficou bem especificado. E claro, deixa aquele like, né? Que ajuda o canal a crescer, o canal está crescendo, isso ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas, né? Que interessem, né? Afinal, isso é algo que está sendo bem discutido aí na internet, muitas pessoas têm dúvidas, então, dando esse like, compartilhando, né, ajuda essa informação a chegar, né? Informação essa que você não aprende nem na faculdade, né, pessoal? Então, temos que valorizar aí. Beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e valeu. Tamo junto, até a próxima.